Para quem me conhecia, antes de eu se tornar o tom dos metais, antes de eu ser quem eu sou hoje, ou seja, um novo personagem, uma nova pessoa, pergunta para mim qual foi o trabalho que eu fiz para dar esse resultado, o que que eu fiz, o que que eu tive que mudar, o que que eu tive que transformar na minha vida para que eu alcançasse o que eu alcancei hoje. Essa é uma palavra que eu queria que você escutasse e entendesse. Preste bem atenção nisso. Eu tive um grande problema, um dia eu posso contar essa história mais detalhada, que é uma história que traz uma certa dificuldade eu falar sobre esse assunto, mas no passado eu era um tipo de pessoa, eu representava um tipo de pessoas que vivem esse mundo paralelo do sistema, mas não do lado positivo. E quando eu cheguei num certo patamar onde eu olhei e não vi mais chão para mim. Eu cheguei num certo momento em que eu falei, pô, acabou. Não tem mais o que fazer, minha vida acabou por aqui. Parou tudo aqui. Não via nenhuma luz no fim do túnel. Para mim, tinha acabado tudo por ali mesmo. Foi quando eu resolvi então buscar uma ajuda. Então tava eu e 4 pessoas na esquina. Esse foi um dia que marcou muito minha vida. Um mês antes, teve um acontecimento que marcou muito para essa mudança. Mas esse dia foi o principal, foi o checkmate para transformar e ser quem eu sou hoje. Eu estou aqui passando para vocês essa informação, pessoal, porque algumas pessoas têm me perguntado como você fez para ser quem você é hoje. Para estar bem sucedido como você está hoje. O que que você mudou? O que que aconteceu na tua vida? Alguém está por trás, está bancando isso? Então, eu resolvi abrir um pouco isso para as pessoas. Então, chegou um certo momento na minha vida, esse dia que eu estava com 4 pessoas na esquina, que eu falei, gente, sinto muito, mas eu preciso de sair dessa vida que eu tô junto com vocês. Não está legal, tá acontecendo isso comigo, não tô bem. E tô sentindo algo aqui que a minha vida parou por aqui, ou seja, ia ser o checkmate. Então, algumas pessoas que estavam ali comigo disse: "Ô Wellington, vai atrás então. Busca a melhoria sua. O que que você está sentindo? O que que você precisa?" Eu falei: "Eu preciso de um pastor, um padre, eu não conhecia nada dessas coisas antes, um pai de santo de umbanda, qualquer coisa, uma rezadeira, eu preciso de alguém assim. Eu presinto que o problema meu tá nessa área." E eu não conhecia nada disso, pessoal. Só que um mês antes tinha acontecido algo que marcou minha vida. E esse dia também vai marcar e vai transformar meu dia. Vai transformar minha vida naquele dia. Então eu peguei, quando eu falei isso, quando eu estava falando eu preciso da ajuda de um padre, um pastor, uma pessoa de umbanda, qualquer coisa, não sei. Não entendia nada naquela época disso. Na hora, pessoal, veio assim na minha mente, eu juro pela minha vida que eu estou aqui agora. Quero que Deus me mate se eu estiver mentindo. E eu creio muito em Deus, eu não brinco com Deus. Naquela hora eu senti algo diferente, veio na minha mente certinho a imagem de eu entrando no fundo de uma igreja. Era uma igrejinha na frente e tinha um portãozinho que você ia lá pro fundo da igreja, aonde morava uma pessoa aí dessas que vivia conosco. E eu entrando no fundo dessa igreja e nisso estava o Dil, né? Eu posso falar o nome dele, o dele eu posso falar. Ele também já foi desse lado que eu era antes e se tornou ali, eu não sabia, eu achava que ele era só membro, mas ele tinha se tornado o pregador. Em coisa de 2 anos ele se transformou e virou um pregador e a gente nem tinha visto mais ele. E foi aquele dia que eu vi ele na porta da igreja cantando ali, e ele olhou e fez assim para mim, e eu passei, fiz assim para ele e fui pro fundo da igreja. Falei, caramba, o Gil virou crente.
E veio aquela imagem certinha na minha cabeça. Eu falei, é o Dil. Falei pra molecada, falei, gente, achei quem pode, eu acho, me ajudar. O Dil. Levantei e saí, pessoal. Eu te juro por Deus. Juro pela minha vida, eu quero que Deus tire minha vida se eu estiver mentindo. Quando eu levantei e saí para ir buscar ajuda lá, e na casa dele, ele morava 2 quarteirão para cima da minha casa. Eu comecei a andar, parecia que tinha alguém puxando eu assim, eu andava assim na rua, te juro por Deus, eu andava torto assim para trás assim, ó, e não conseguia andar e não saía voz. E eu indo, tentando subir, dando vontade até de chorar, porque eu percebi que era uma coisa estranha, dando aquela vontade de chorar, e eu peguei, olhei assim, mas não saía nada. E eu olhei assim e vi 2 meninas descendo, e a mãe das meninas, que mora perto lá de onde eu morava, e eu queria pedir ajuda para elas me carregarem até lá, que eu falei, caramba, o negócio ficou doido agora para mim aqui, ficou estreito. Só que não saía a voz, e eu fiquei com vergonha de chegar até elas daquele jeito que eu tava ali, né, me carrega até o Dil. Pessoal, quando eu cheguei na frente da casa dele, um maior sacrifício para chegar na frente da casa dele. E eu sempre fui indião, ou seja, eu andava sem camisa, de bermuda, chinelo, sempre foi meu estilo, pessoal. Fui criado, eu sou de Araraquara, mas sempre vivi em Guatapará, bem dizer. Fui criado no sítio, no meio de mato, tudo. Então é um costume meu, andava sempre de chinelo e de bermuda, ou descalço, né? Aquela coisa de criança que passou para a fase de jovens e eu continuar do mesmo jeito. Então chegou esse momento que eu cheguei na frente da casa dele, eu parei na frente da casa dele e eu bati palma. A mulher dele olhou para mim assim, ela tava lavando roupa, e as casinhas que tem ali no Indaiá são casinhas assim, aquelas casinhas do CDHU, e do lado assim no corredor fica o tanquinho de lavar. E ela tava lavando roupa, e ela olhou e falou assim, eu ia sair, mas Deus falou, se você sair, você vai se ver comigo, porque tá vindo alguém aí precisando da tua ajuda. E eu lembro isso, e isso marcou meu dia, marcou minha história, mudou da água pro vinho tudo. E eu tinha muitos defeitos, pessoal. Eu tinha muita malícia. Eu era uma pessoa ruim. Eu não dava brecha. Nem tanto que eu andei nessa vida toda errada e nunca fui parar numa delegacia. Ninguém falava, você tem pacto com o capeta, cara. Todo mundo roda e você consegue sair vazado e nada acontece. E ela falou, eu ia sair, mas Deus falou pra mim, se você sair, você vai se ver comigo. Porque tá vindo uma pessoa aí precisando da tua ajuda. Ela nem esperou falar. E nisso ela falou, pai, vem cá. Ela chama o marido dela de pai, o Dil. Aí o Dil veio na minha direção, parou no portão, ficou olhando pra mim e falou, meu Deus do céu, vai até a tua casa, pôr uma blusa e volta. Eu falei, puta, foi um sacrifício pra chegar até aqui, você vai me fazer voltar pra trás. Eu pensando comigo, não falei pra ele, né? Falei, caramba, foi um sacrifício, eu tô assustado. Sabe, quando você... O mundo espiritual, pessoal, quando você descobre ele, é um choque muito grande para quem nunca teve nenhuma... para quem nunca passou por uma experiência com isso. E eu digo, a maioria das pessoas eu acho que vai se espantar quando souber disso, que existe isso. Porque a gente muitas vezes ouve histórias, ouve falar... Mas como a gente não tá vendo nada, eu era assim, não tô vendo nada, pô. Nunca nada me tocou, nada falou comigo. Então eu achava que era besteira essas coisas. Mas quando você descobre que o negócio é real, você toma um choque tão grande que você não sabe o que você faz. Você quer entrar pra dentro da terra de medo. E eu tava nesse dia desse jeito, porque eu descobri que eu tava com um problema grave espiritual. Mais tarde eu fui saber o que era isso, né? Que era uma pessoa, mas aí já não vem mais ao caso, porque foi uma pessoa que entrou na minha vida e saiu. E como eu tava nessa vida que eu vivia,
esse algo veio com muita força, né? E veio para destruir mesmo, para arrebentar. Então, assim, aqueles que andam, né, nessa energia, nessa vida, fazendo coisas erradas, quando recebe algo espiritual, é uma pancada brava, pessoal, porque não tem proteção nenhuma. E nesse dia, eu fui até minha casa, coloquei a blusa e de novo, do mesmo jeito, aquele sacrifício para ir. Entrei lá dentro e aquele cara falou minha vida inteirinha naquele dia. E quando eu entrei na sala da casa dele, o olhar dele mudou, tudo nele mudou. Parecia que saiu uma luz assim do olho dele. E ele olhou para mim e falou: você tá fazendo isso, 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 e Deus tá falando com você e você continua tropeçando nas mesmas pedras. Que é esse algo que eu tinha acontecido comigo um mês antes. Ou seja, já tinha sido um aviso, Deus já vinha avisando eu há meses que o negócio ia ficar pior, né? Só que como eu não era espiritual, eu não entendia nada de religião, para mim eu não sabia o que era Umbanda, o que era Quiumbanda, o que é Candomblé, o que é evangélico, católico, eu não sabia nada disso aí não, pessoal. Não tinha nem ideia do que era isso. Para mim era tudo a mesma coisa, mas Jesus estava em tudo, não sei lá, eu não tinha discernimento dessas coisas. Nem sabia o que era isso. Não acreditava direito, né, pessoal? Eu vivia uma outra vida. E naquele momento, então, ele pôs a mão na minha cabeça e ali aconteceu ali algo assim que para mim é uma vergonha eu falar isso. Eu sinto vergonha de falar isso, mas eu senti o negócio saindo de mim. E ele também sentiu, porque ele abriu as pernas igual eu fiz, porque saiu um vento muito gelado por baixo das minhas pernas na hora que ele começou a orar. E aquele vento assim saiu das minhas pernas e foi afundando no chão, assim, sei lá para onde foi, mas desceu em direção ao chão. Mas era um vento gelado. E eu senti aquele negócio assim, olhei para baixo para ver se eu via alguma coisa, né, com a mão no coração, e assim, olhei, eu vi que ele abriu a perna dele assim, ó, e fazia uma cara feia. Ou seja, parecia que ele tava sentindo o que eu tava sentindo. E ele pegou e ali ele falou: "A partir de hoje você vai andar comigo. Você não vai sair do meu lado, porque eu vou ter que te ajudar." E Deus tinha mandado ele fazer um jejum de 21 dias. E ele fez, pessoal. 21 dias, porque ele tinha um trabalho a fazer. E ele falou: o jejum que eu fiz, que Deus falou para mim, ele tinha terminado um dia antes. Ele acredita que é devido à minha vida, o que aconteceu comigo. E naquele dia eu virei uma pessoa traumatizada. Eu fui liberto daquele mal, mas ao mesmo tempo fiquei com trauma e depressivo, com um problema de ansiedade, com um monte de coisa, porque foi um baque, um choque para mim ao descobrir o mundo espiritual. Foi um choque muito grande, porque eu não tinha ideia que isso poderia existir. E foi um pânico tão grande, e uma semana inteira aquele espírito que saiu, ele vinha de madrugada, quando eu estava dormindo, ele não deixava eu dormir. Ele falava dentro de casa, ele ficava falando comigo, ele puxava a coberta, ele fez um regaço durante uma semana. Uma semana ele ficou dando esse trabalho. E eu chorava, e eu corria para minha mãe, corria para meu pai, corria para minha irmã grávida de 7 meses. E foi aquele pânico, aquela coisa, e todo mundo em pânico, não entendendo o que está acontecendo. Minha mãe também, minha família foi se tornando evangélica depois, só minha mãe não é. Mas naquela época eles eram tudo ateuzão, igual eu. O que está acontecendo com você, meu filho? Você está ficando perturbado, você está ficando louco, o que está acontecendo? Eu falava: mãe, tem gente aqui no meu quarto falando comigo aqui, me chamando aqui, ó. Falando as coisas para mim, me chamando. E ela falava: meu filho, você vai ter que passar por um tratamento, o jeito que você tá, papapá, e achava que era por causa de droga, né? Inclusive, quando eu saí da casa dele, ele falou: Wellington, você vai sair da minha casa e você vai ver pessoas falando: esse aí tá ficando louco por causa de droga. Não escute essas pessoas, não vá brigar, porque eles não têm ideia, assim como você não tinha até agora, do que tá acontecendo. Vai, toca a tua vida. E vem aqui todos os dias
quando você sentir alguma coisa, me chama. Se você sentir alguma coisa, corre aqui, que eu que vou estar ajudando você. Durante 2 anos, 1 ano e pouco, ele foi o cara na minha vida, pessoal. Ele me ajudava, e esse mal ele voltava direto, porque como eu tinha ainda vícios, eu tinha um certo comportamento, então o negócio toda hora tava voltando, e ele foi assim, 2 anos, de madrugada ele vinha em casa, e era de manhã, de tarde, à noite, esse cara ali, sabe, o dia inteiro tomando conta de mim. Inclusive ele chegou até a chorar um dia que ele não aguentava mais. Ele chamava a gente para ir, umas mulheres, para ir orar na casa dele, umas irmãzinhas de fogo lá que ele fala. E elas iam orar e falar, e eu tava do lado deles assim, né, vendo? E aquelas mulheres falavam para ele: fica firme, irmão, continua, porque Deus quer que você continue. Deus quer que você continue, que é preciso você continuar. E ele ficou ali, ele não tava aguentando mais, porque acho que ele tava recebendo também essa paulada também, né? E foi essa briga durante 2 anos, pessoal. Até hoje ainda eu tenho certos costumes. Não mudei da água para o vinho. Algumas coisas pararam naquele exato momento na minha vida, ou seja, parei de andar com aquelas pessoas que eu andava. Eu andava com pessoas pesada. Inclusive, alguns deles já morreram, outros estão presos aí com 20, 18 anos de cadeia, coisa brava. E eu parei de andar com essas pessoas, transformei assim nessa parte, droga, todas essas coisas acabou naquele momento ali. Voltei depois de 6 meses, eu falei, eu encontrei esses meninos e eles, caramba, nossa, como você inchou, você tá gordão forte, tá bonitão, o que aconteceu com você, Tom? Não sei o que tem. Eu falei, cara, lá eles me chamam de Welitinho, né? Em cada bairro aqui de Araraquara eu tenho um apelido, tá, pessoal? É Tom, Welitinho, lá no Indaiá era o Welitinho. O Welitinho tá forte, tá bonitão, o que aconteceu com você? E eu peguei e falei pra ele, cara, não é mais essa da minha vida, agora mudou, mas eu não queria falar pra eles o que estava acontecendo, porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas falavam, o cara tava louco. Então eu não falava pra ninguém o que tinha acontecido, sempre guardei pra mim. E guardo até os verdadeiros motivos e os acontecimentos que teve. Porque eu tenho vergonha disso aí, entendeu? Falar para as pessoas tirar sarro, essas coisas, então eu não falo, guardo pra mim. E eu peguei, aí até que eles me chamaram um dia, resolvi sair numa festa com eles. Foi a pior besteira, eu usei droga lá e o negócio veio e me grudou pela camisa por trás. Pau! Grudou pela camisa por trás e dando risada. Eu saí dali, pessoal, correndo da festa que nem eles entenderam. Nem eles entenderam. Eu saí correndo dali, parei no ponto de ônibus, o ônibus já veio, parece que foi uma coisa de Deus, o ônibus já veio, montei e corri. Desci no ponto, corri pra casa do Dil. O Dil orou pra mim e falou: irmão, se você voltar, você já sabe o que vai acontecer. E ele está falando pra mim que se você sair da presença de Deus, ele vai te ceifar. O Espírito falou pra ele ali dentro, né? Não assim, ele nunca chegou a manifestar em mim aquele jeito que as pessoas fazem. Isso aí nunca aconteceu comigo. Sempre foi do lado de fora. Mas ele pegou e falou para ele na casa dele, falou, se ele avisa ele que se ele sair, se ele voltar pro mundo que ele era antes, eu vou levar ele embora. O negócio falou para ele. E ele falou para mim. E assim, pessoal, aí depois chegou um outro menino também que era obreiro da igreja, e assim, foi aquela coisa, foi um momento maravilhoso que eu vivi. Só que até aquele momento, a minha vida ainda, eu era uma pessoa diferente, tinha transformado a minha vida, tinha transformado os meus caminhos, os projetos que eu tinha a partir daquele momento, mas eu continuava ainda na mesmice, ou seja, sem dinheiro, né? Até então, quando eu estava naquele mundo, ainda tinha dinheiro, mas chegou nesse momento eu estava sem dinheiro, vivendo com dificuldades e tudo mais. Deus me abençoou bastante, né? O meu irmão tem um coração duro e naquela época Deus fez ele me dar uma moto. Eu tinha perdido minha moto, né? Eu deixei na casa do meu pai e eles falaram, ele não vai mandar de moto não, porque desse jeito que ele tá aí é melhor nós vender isso aqui, senão ele vai acabar pegando isso aí e se matando. Venderam minha moto. Depois passou 6 meses, meu irmão foi e falou, eu vou te dar uma moto para você andar. E foi, ele me deu uma moto para mim andar. Então eu vi ali que foi uma ação de Deus, tipo assim, devolvendo o que tinham tirado de mim, entendeu?
E, pessoal, chegou esse momento a qual eu comecei a procurar a entender, então, o mundo espiritual. Eu falei, não é possível que eu me converti, só que eu não vou ter respaldo nenhum, não vou ter ajuda nenhuma para mudar tudo isso que está acontecendo, entendeu? Eu falava para Deus ainda, eu sei, Senhor, que o Senhor me ajudou para caramba se o Senhor não tivesse feito algo através aí do Dil, do Tom, o obreiro também chamava Tom. Nessa hora eu nem estava aqui. Eu acredito que o negócio tinha me levado já faz tempo. Mas a minha vida financeira, a minha vida emocional, que naquela época eu não tinha conhecido minha mulher ainda, sentimental, tá destruída ainda. Eu vou ficar assim até quando? E fiquei assim por um bom anos, pessoal. Uns 2, 3 anos aí eu continuei passando essas mesmas dificuldades, vivendo essas mesmas coisas. Até que chegou um certo momento em que eu resolvi a começar a estudar, me aprofundar sobre esses entendimentos de magnetismo, energia, o lado espiritual, atração, todas essas coisas. Né? Comecei então a ir em várias igrejas, cheguei em São Paulo, né? Eu sou do interior, cheguei em São Paulo, cheguei em vários locais, conhecer pregações, conhecer o entendimento dessa parte, não só referindo à salvação, né? Porque quando tem pastores e pessoas que são muito voltadas à salvação, muito importante, mas também é importante a gente também traçar todo esse leque para as pessoas, porque as pessoas com salvação e com uma vida destruída financeira, sentimental ou emocional, ela vai voltar para algum projeto ruim da vida dela. Ela vai acabar caindo em algum local, não vai ficar firme, porque a pessoa não vê vitória aqui, ela vai procurar algum lugar. Aí tem gente que fala, mas é Deus, você não está pegado com Deus, porque se tivesse, Deus estava fazendo. Mas a Bíblia diz que nós somos co-criadores do nosso destino, e o próprio Jesus disse, não sabeis que vós sois deuses. Então, quando eu aprendi essa palavra, não sabeis que vós sois deuses, eu falei, caramba, o próprio Senhor Jesus disse que nós somos deuses, pequenos deuses, ou pequenos cristos. Por que eu vou me sentir tão inferior? Então eu comecei a aprender esse negócio e vi que a autoestima que eu estava vendo nesse momento, tudo começou a melhorar, tudo começou a se abrir, tudo começou a mudar na minha vida naquele exato momento, começou a transformar. Começou a entrar o que já não tinha, ou seja, financeiramente. Comecei a conhecer pessoas, não me relacionando, mas conhecer pessoas, começou a mudar tudo aquilo ali. E eu prestei atenção, então, nessa palavra, nesse dia, e aquilo marcou minha vida. Então, eu prestei atenção que nós somos deuses, nós temos esse poder de criar isto. Mas como você vai se sentir como um Deus se você está se sentindo como um derrotado? Tá aí, então, o magnetismo, a energia. Tá aí, então, o poder de transformação, de mudança de mente. Tá aí, então, o poder de você atrair o que você precisa, a lei da atração. Porque um Deus, ele não se sente derrotado. Ele não se sente mal, ele não se sente para baixo. Então, tudo aquilo que está na tua vida, que te deixa para baixo, que te deixa derrotado, que te deixa mal, você tem que tirar de próximo de você. Então, eu comecei a prestar atenção nisso e aprender isso, e comecei a buscar uma nova visão de outras pessoas. Cheguei no Ryan Santos, vi que é uma pessoa, né, meio perturbada, mas ele tem umas ideias muito boas. Acho que todo mundo conhece aí, né, o nômade digital, Ryan Santos. E comecei a prestar atenção, tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e assim fui absorvendo aquilo e pondo em prática. O que eu tirei com tudo isso, pessoal? Que nós precisamos todo dia atrair essa energia positiva para nós.
deixar a nossa mente, o nosso corpo nessa autoestima. Você não pode deixar esse abatimento e pensamentos de derrota negativos, pensamentos de briga, de ódio, de mágoa, acumular, chegar em você. Só que quando eu comecei a querer pôr isso em prática, eu estava num momento muito bom da minha vida, aquele momento eu já estava me sentindo muito bem. Ah, a minha mãe começou a virar comigo dentro de casa do nada. E ela ficava estranha, e ela xingava, amaldiçoava cachorro, passarinho, chinelo que tivesse no chão ali perto do sofá. E ela começou a fazer um inferno. E eu falava, caramba, meu. E o Tom, que era o obreiro, falava, o Elitinho, deixa ela, não entra na dela. Deixa, somente faz a tua parte. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não você bater de frente com ele. E eu comecei a prestar atenção e aprender isso, pessoal. Então, quando alguém vinha com algo, ou com palavras, algo que me deixava nervoso ou me deixava para baixo, eu falava para mim, não, você não vai pegar isso para você. Eu não vou ficar nervoso. Eu não vou deixar isso me incomodar. E quando começava a querer me incomodar, porque é uma luta, né? Você vê que a pessoa parece que não para e continua. Eu falava, filha da mãe, você não vai pegar essa briga. Você vai ficar quieto. Eu falava, eu tô bem comigo, eu tô bem comigo, eu tô bem comigo. E saía de perto, pessoal. Um dia eu parei, para você ter uma ideia como isso foi tão forte essa época. Um dia eu parei, assim, o carro. Parei o carro assim, e nisso o cara chegou para entrar na casa dele, e eu não tava nem na frente da casa dele, pessoal, te juro, a garagem dele tava aberta assim, tranquilo para ele entrar, eu tava parado assim, certinho mesmo na guia. Ele chegou, tira o carro da frente, caralho, você não tá vendo que eu tô chegando para entrar, não sei o que tem, porra, e o cara começou a xingar. Eu falei, caramba, o cara tá falando comigo como se eu tivesse feito alguma coisa para ele, brigado com ele, mano. Porque o cara na hora parece que começou a soltar todos os cachorros pra cima de mim do nada, assim, e xingar eu, falar um monte de besteira. E eu peguei e falei, eu lembrei de tudo aquilo que eu tava estudando. Eu falei, não vou deixar isso entrar em mim, não vou. Falei, me desculpa, senhor. Ah, desculpa o caralho, vocês têm que prestar mais atenção, papapá. Eu falei, não, desculpa aí, tô saindo. Aí eu pus do outro lado da rua o carro, mas não entrei na do cara, pessoal. E quando eu fui fazendo isso, cada vez que eu fazia isso, eu comecei a sentir meu coração, uma alegria que eu não tinha. Você começa, se você não sente isso, começa a fazer isso que você vai começar a sentir. É um negócio estranho, um bagulho doido, cara. Começou a me dar uma alegria, um negócio no coração, assim, e eu chegava quase a dar risada sozinho. Eu falava, caralho, um negócio estranho, mano. Ficava até passando a mão assim, ó, que dá um negócio estranho. É diferente. É sentindo para saber. É a mesma coisa do lado espiritual. É na hora que você tiver, você passar por um negócio desse, você ter o conhecimento da realidade, você vai saber o que é. Você vai ver se você entra em pranto ou não. Então, assim, eu peguei e falei, caramba, mudou dentro de mim tudo aquilo. E cada vez que eu via que aquilo ia mudando, me desejava mais ainda atravessar todos esses obstáculos, pessoal. Aí eu chegava em casa, orava, colocava as coisas, todo dia eu fazia 1 hora de oração antes de dormir, todo dia. E eu colocava tudo o que eu queria na mão de Deus, e eu começava a falar, eu sou rico, nesta hora eu magnetizo a energia da prosperidade na minha vida, e eu ficava orando dessa forma. Do nada começou tudo virar na minha vida. Começou a vir dinheiro do nada, começou a abrir porta daqui, porta dali, entendimento. Eu falei, não, vou fazer isso, fiz, fiz o canal que me ajudou pra caramba. E me ajuda até hoje, se bem que eu perdi o canal. E agora tô com esse novo, mas também tá me ajudando esse novo pra caramba também. E eu comecei a prestar atenção nisso. Tinha hora que eu voltava pra trás. O meu ponto frágil era a mulher, né? E eu começava a sair fazer minhas cachorradas aí. Aí o meu coração voltava a ficar como era antes. Eu começava a brigar com todo mundo de novo. Eu começava a querer dar porrada nos outros, porque eu era muito estressado, como eu falei pra vocês, eu era muito nervoso.
Eu começava a entrar em tudo quanto é coisa de novo. Eu falava, puta que lá merda. Aí me vinha na cabeça o Gil falando: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo nem sempre é espiritual. Muitas das vezes o diabo é os nossos próprios desejos, nossas vontades. Ele me falava isso. E eu falava, caralho, eu deixei esse diabo, às vezes não é nem o espiritual, porque o espiritual ele só vai ficar lançando a seta, mas o seu desejo que vai fazer com que você entre. Eu falava, caramba, eu não devia ter feito aquela cagada 3 meses atrás, olha como eu tô hoje de novo. Aí começava aquela luta de novo, e eu saí daqui de um BO, saí dali, o coração começava de novo, receber aquela alegria, eu falava, caramba, tá começando a vir tudo de novo. Você começa a aprender o que é Deuteronômio, acho que 28. Aí você começa a enxergar o que é Deuteronômio 28. Pessoal, hoje eu não estou na igreja, eu não sou da igreja. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. Mas essas práticas eu nunca perdi. Não há necessidade de você estar numa igreja. Você não precisa ser de uma igreja. Eu estou dizendo isso para pessoas que não são. Tá? Não estou aqui falando de religião. Estou falando aqui de verdade absoluta do que eu vivi. Para as pessoas não é uma verdade, mas para mim é, porque eu vivi. Teve pessoas que chegaram em mim outro dia, queriam confundir minha mente. Você acha que você viveu isso mesmo? Isso aí é a sua verdade. Eu falei, então, é minha verdade, mas não é uma verdade absoluta. Eu falei, como que não? Para mim é. Ué, se você não vê como uma verdade o que eu tô falando, eu vejo porque eu sobrevivi, eu vi. Eu vivi isso. Então, para mim é uma verdade absoluta. Para você pode não ser. Viva uma hora que você vai saber do que eu tô falando, pô. Então eu comecei a aprender isso, pessoal. As coisas só começaram a ir para frente na minha vida após minha conversão? Não. O que foi para frente após a minha conversão? Que eu aprendi que tem alguém que me defende se eu precisar, que é Deus, nessas batalhas. Foi isso que eu aprendi na minha conversão. Depois de anos eu fui aprender o que é ser Deus. Deuses. Você é um Deus. Você pode fazer a sua história. Você pode mudar tudo que está ao teu redor. Mas lembre-se disso. Se você é Deus, você tem que se sentir como um Deus. Você tem que se comportar como um Deus. Você tem que andar como um Deus. Aí foi onde que eu entendi porque que a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas será que nós estamos hoje à imagem e à semelhança de um Deus? Será que nós somos deuses mesmo? Ou somos como o Deus que caiu aí? O Deus que me perturbou, o Deus aí que foi para as trevas? Porque ele não é mais Deus. Mas ele era filho de Deus e ele também era um Deus. Vós sois deuses. Então eu aprendi que nós temos que se comportar como deuses para você ser co-criador da tua realidade, para você ser uma pessoa que consegue fazer o sobrenatural vir sobre a tua vida. Eu conversando outro dia com uma pessoa, um crente, por isso que eu não fico muito bitolado em religião, pessoal, por causa disso. E ele pegou e falou: Deus é Deus, isso não existe. Eu falei: meu querido, eu coloquei em prática isso quando eu comecei a entender a Bíblia realmente. Eu coloquei em prática e veja como está a minha vida. Ele fala: isso aí foi acontecimentos que Deus te abençoou, mas não que você. Eu falei: tá bom, porque você é uma pessoa que anda tudo certinho. Ele anda bem mais certinho que eu. Eu falei: você anda bem mais certinho que eu, tudo certinho aí. Por que a sua vida não transformou então? Você continua do mesmo jeito. Não tinha nem trabalho, coitado. E é um ótimo cara. Mas eu tive que despejar essa realidade na cara dele. Falei: olha a sua vida, caramba. Você é um cara humilde pra caramba, bom pra caramba. Você é um cara que exemplar. Mas olha a tua vida. Você é um cara que é mesmo firme em Deus. Olha a tua vida. Porque você não aprendeu ainda a ser Deus. Você não aprendeu ainda a fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Você tem que
criar isso. Aí ele ficou nessa hora parado assim, me olhando. Aí teve um outro do lado assim que tava chegando que era mais sarrista, um crente mais sarrista, né? Ei, quem te ajudou foi Satanás, rapaz. Não foi Deus, que Deus não fica atrás dessas coisas. Eu falei, tá bom, então continua vivendo do jeito que você vive. Se você acha que quem tá me ajudando é Satanás, ou será que foi as batalhas minhas? Pessoal, quando você ajunta desejo, eu tinha desejo de ter dinheiro, eu tinha desejo de ter as coisas, eu tinha desejo de conseguir viver da forma que eu quero. Com você saber se comportar como um Deus, ou seja, dizer não mesmo pro mal. Dizer não pro mal, quando eu digo, é dizer não quando entrar em briga. Não ficar nervoso, porque um nervoso que você passa, você destrói as energias boas que você tem em você. Você puxou aquela energia ruim para você quando você fica nervoso. Então você pegou aquilo ali. Aí você vai mais para frente ter doença, vai ter um monte de coisa se você continuar depois essa pessoa estressada, nervosa. Então você não pode deixar essa energia ruim entrar. Porque quando você tiver completo de energia boa, você vai sentir aquela coisa gostosa no coração. E aí tudo que você proclama, que você fala, acontece. Eu aprendi que as coisas acontecem dessa forma. Eu aprendi a me comportar como um Deus. Aprenda isso, pessoal. Vós sois deuses. Você tem o poder de mudar a tua vida. Nem sei por que eu vim falar isso aqui, mas eu tava no meu quarto ali e eu falei, pô, preciso fazer um vídeo. Falar algo para as pessoas. Talvez Deus queira falar com alguém aqui. Você tem talvez reclamado demais da tua vida e Deus está te perguntando, você está se comportando como um Deus? Ok, você é uma pessoa boa, você gosta de fazer o bem, mas no íntimo, você está se comportando como um Deus? Ou você entra em toda briga que precisa entrar? Você se estressa demais? Fica atraindo essas energias ruins? O problema não é a pessoa que está falando com você, brigando com você. O problema é você. Eu não estou dizendo o causador do problema. Estou dizendo, uma parede, eu posso ficar brigando com ela aqui. Ela vai se sentir mal? Não, por quê? Porque ela não me deu ouvidos, ela não tem ouvido para me dar. Assim também nós temos que ser como uma parede, muitas das vezes. Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Temos que ser como uma parede, muitas das vezes. Não absorver a negatividade. Não absorver, pessoal, o mal das pessoas. As pessoas, muitas das vezes, vêm com o mal sobre a nossa vida, porque essa é a guerra espiritual. Quando você está num dia ficando bom, o mal fala ali, tem um ali que está melhorando, vamos lá já derrubar essa energia dele. E ele chega ali e põe você para baixo. Você não consegue se sentir um Deus co-criador do teu universo. Você fica preso nesse mundinho e vai morrer triste porque não conseguiu alcançar objetivo nenhum. Aprenda isso. Não deixe que o mal se instale em você. Não deixe que as pessoas te entristeça, te revolte, te deixe nervoso. Eu tive um grande problema. Eu tinha uma ira enorme de umas pessoas que pintaram e bordaram comigo. E eu sempre pensava em fazer maldade para elas. Eu falava, um dia, se eu trombar eles, eu vou pintar e bordar com eles, cara. Numa oportunidade boa. E assim, aquele negócio ficava. Quando eu me converti, pessoal, muitas das vezes eu via e vinha aí esse sentimento, essa coisa, e eu começava a ouvir louvor, querer sair fora, mas minha mente não saía deles. Eu falava, não, eu preciso de matar essa desgrama desse leão aí, cara. Eu não posso deixar eles me colocar para baixo. Eu tenho que me comportar como um Deus. Um criador. E o criador não se revolta, não se entristece com as suas criaturas. Porque ele sabe que elas estão abaixo dele. Você tem que saber que todos esses que fazem mal, que muitas vezes te irrita, te entristece, talvez Deus queira falar com alguém nessa parte.
de briga, de contenda, de ficar guardando estresse aí, se estressando com tudo. Se estressando porque aí muitas vezes junta a vida financeira que tá uma merda com mais a estresse que você tá passando. Talvez é isso que Deus quer cutucar alguém aqui. Então, se você quer que algo aconteça na tua vida, você precisa de dizer não para isso. Se comportar como Deus. Vós sois deuses. Fica com Deus.